Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui. Eu sou o Isaac, professor de referência na Secretaria Municipal de Educação de Hortolândia. Eu sou um homem branco, alto, uso óculos, sou careca. E nós vamos falar hoje sobre a importância do meio social e das mediações para a pessoa com TEA, transtorno do espectro autista. Eu já quero começar fazendo meus agradecimentos ao Fernando de Moraes, nosso secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, também ao nosso diretor de departamento de Pedagogia e Formação Continuada, o Donizete Chagas de Faria, a nossa supervisora de Educação Especial, a Márcia Cristina Gonçalves, também a nossa equipe de Educação Especial, na pessoa da Milena Castro, nossa coordenadora, Adriana Calef, nossa companheira de referência, Elaine Silva também, nossa companheira de equipe. Eu faço parte dessa equipe de Educação Especial. Também o CIER, que é o Centro Integrado de Educação e Reabilitação de Hortolândia, a todos os profissionais da rede que estão aqui com a gente hoje, também o Regis Atanásio Bueno, nosso secretário municipal de Cultura, que cedeu o espaço aqui da sala multimídia, a Tatiana Regina Pires, da Secretaria de Cultura, que também mediou todo esse processo para facilitar de nós estarmos aqui, e os técnicos aqui da sala de multimídia, que é o Andréu e o Vinícius, para a gente falar sobre esse assunto tão importante no mês de conscientização do autismo, que é abril. Então também a gente quer chamar duas pessoas assim ilustres da nossa rede, duas funcionárias maravilhosas, para falar sobre infância, primeiros sinais, escola e inclusão, terapias e mediações, e elas darem as considerações porque elas são mães de pessoas com transtorno do espectro autista. Então aí, para dar voz a essas duas grandes mulheres, eu quero chamar a professora mestre e doutoranda Fabiana Rodrigues, supervisora educacional da Rede Municipal de Hortolândia. Ela é doutoranda e mestre em educação pela UFSCar. Ela é graduada pelo NASP. Ela é psicopedagoga. Ela também tem especialização em coordenação pedagógica pela UFSCar. Ela é professora concursada desde 2003 na nossa rede municipal. É uma ativista, é palestrante, porque ela tem uma singularidade. Ela é mãe de gêmeos com autismo. Acho que essa é a importância também de ela estar aqui hoje com a gente. E ela vai deixar aqui nos seus comentários os canais do YouTube, as suas redes sociais aí dos seus filhos para vocês acompanharem, tá bom? E a outra, a nossa convidada também, uma professora companheira de rede, porque nós somos professores da rede, é a Carolina de Almeida Miato Sanches, professora de Educação Especial, do Atendimento Educacional Especializado. Ela é graduada em Pedagogia com Educação Especial, em Deficiência Auditiva e em Deficiência Intelectual. Ela é psicopedagoga, também tem especialização em AE e Neurologia Aplicada à Infância, tá bom? E ela está há 16 anos trabalhando no município de Hortolândia e há 11 anos ela é professora no município de Sumaré, tá bom? E ela também tem um canal chamado Carol Neurodiversidade. Então a gente vai começar com o roteiro e elas vão se apresentar aí. Fabiana, começa aí se apresentando. Oi, Isaac, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, viu? Quero agradecer o convite seu, do Donizete, do secretário, né, para esse momento nosso aqui, tão importante, tão significativo, que assim, a gente está aqui para uma conversa, mas eu acho que é uma conversa que precisa ser ouvida, né? Trazer essa voz dos nossos filhos, trazer a importância do tema, para conscientizar, para divulgar, acho que isso é fundamental. Eu sou uma mulher morena, né, de olhos e cabelos castanhos. Eu estou usando óculos, tenho uma estatura mediana. Hoje eu estou usando uma camisa azul com listras bem fininhas, brancas. E aqui a Carol, né, Carol? Tudo bem, gente? Bom, queria agradecer primeiro, né, o convite. É muito bom estar aqui, falar de um assunto importante, né? Principalmente para a gente que vive 24 horas, né? Essa realidade. Bom, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher baixa, branca, de cabelos lisos. E hoje eu tô com uma blusa marrom e preta, cheia de ondinhas. E queria agradecer, né, a prefeitura, a Donizete. Ontem mesmo falei com ele, né? Agradeci por essa oportunidade, porque eu acho que realmente é o que a Fabiana falou. A gente precisa dar mais voz a esse assunto, né?
e conscientizar as pessoas e trazer temas importantes, né? Que a gente tem que disseminar informação mesmo. E nós três aqui, nós entendemos que o meio social, as mediações, elas são super importantes para a pessoa que tem transtorno do espectro autista. Por quê? Primeiro, que nós já nascemos com história, nós já trazemos uma história. Então nós já temos o outro na nossa vida. Ninguém vem ao mundo sozinho, a gente precisa do outro. Então essa relação, eu e o outro, é a primeira relação da vida, ela é importante. Se não com dois outros, né? Dois outros, pelo menos duas pessoas na relação comigo. Depois, tem a minha relação comigo mesmo, durante todo o meu processo de desenvolvimento psicológico, né, formação do meu psiquismo, eu comigo mesmo. E ainda tem, como a gente está aqui hoje, eu serei afetado, impactado pela relação outro, Fabiana e Carol. Então, o olhar para os outros também me trazem assim, grandes aprendizagens. Então é por isso. E nós vamos começar com o primeiro tema já? Vamos falar sobre infância e os primeiros sinais, porque elas são mães, né, gente? Então isso é importante. Vamos aproveitar que elas estão aqui para falar sobre isso. E vamos lá, Fabiana. A Carol pode ficar sempre à vontade, tá bom? Para vocês irem fazendo esse bate-papo. Como a gente falou, a gente quer que seja bem suave, né? Assim, bem legal, assim. Vamos ficar à vontade mesmo, falar. E vamos lá. Como foi esse primeiro período da infância, o nascimento, esse comecinho, e aí gravidez de gêmeos, né? E conta pra gente, porque eu tô super curioso, assim, para saber sobre o Nicolas e o Vitor. Eu demorei muito, né, pra ser mãe. Eu casei muito cedo, né, muito nova, e esse foi um combinado que a gente esperaria para ter filhos. Então, eu fui mãe aos 30 anos de idade, foi planejado, foi desejado, né, foi esperado. E, para minha surpresa, gêmeos. Né? Eu tenho na família caso de gêmeos. A minha avó teve 4 gestações de gêmeos. Então, foi uma surpresa. E, enfim, passado o choque, né, de ser gêmeos, o nascimento, aquele sufoco, 2 crianças chorando ao mesmo tempo, e trocas e tudo mais, quando eu achei que esse percurso mais difícil, né, de noite sem dormir e tudo mais estava passando, eu comecei a me preocupar com o desenvolvimento deles, porque eu vi muito cedo que tinha alguma coisa ali. Eu não sabia o que eu estava vendo na época, mas eu via que tinha alguma coisa que não estava legal no desenvolvimento deles. Eu falo no desenvolvimento cognitivo mesmo, né? A parte neurológica, porque eles andaram na idade certa, eles sustentaram a cabecinha na idade certa, engatinharam na idade certa. E era isso que o pediatra mensurava. Era esse processo de desenvolvimento que ele mensurava. E como eu lidava com eles no dia a dia, eu via. Né, não tinha interação, o meu colo não era o aconchego, eles sempre, assim, tanto faz quem cuidasse, quem carregasse, eu me questionava, quando que eu vou ser importante para eles, quando que eles vão fazer questão, né, porque criança é assim, não sai do colo da mãe, se joga do colo das outras pessoas para a mãe, quando vê a mãe que é a mãe, e eu não vivi isso. Ô Fabiana, eu estou pensando aqui no protocolo do Estado de São Paulo, dos primeiros sinais de autismo, que aparecem aos 6 meses. Você acha que você começou a perceber, assim, por essa volta da interação, da não devolutiva do olhar, do sorriso, aquela coisa da brincadeira que a gente faz bastante com o bebê? Foi bem isso mesmo. E eu, olhando hoje, né, fazendo essa retrospectiva, eu acho que eu vi até um pouco antes. Eu amamentei os meninos, os 2, até 11 meses, né? Eu parei tudo para me dedicar mesmo a esse momento e a eles. E eu via que tanto fazia quem cuidasse, desde que a necessidade fosse atendida. E quando vinha para o meu colo, não acalentava. O cheiro da mãe, o toque, o colo, não acalentava. Isso, sabe, me incomodava ali. E me incomodava assim, eu me questionava, mas era só eu comigo mesma, eu não compartilhava com ninguém. Eu demorei para compartilhar com as pessoas essa minha angústia, eu demorei.
E eles já foram para a escola bebezinhos? Não, foram. Eles estavam já com 1 ano, quase para completar 2 anos, 1 ano e 8, 1 ano e 9. Eu coloquei na creche nessa busca mesmo. Eu acredito que se eles interagirem com outras crianças, porque não tinha crianças ali na família para eles brincarem, né? Falei, acho que se eles interagirem com outras crianças, eu acho que se eles tiverem contato com outros adultos que não vão antecipar aquilo que eles precisam, vai forçar eles a se desenvolverem. Porque não tinha brincadeira, não tinha interação. Aquela brincadeira que as mães fazem com a toalha, na hora do banho, na hora da troca, você vai assim, achou? Quando eu fazia assim, não tinha mais uma criança ali. Eu já tinha perdido a criança. Ô, Fabi, vamos mandar um beijão e agradecimento para as nossas berçaristas, nossas educadoras infantis, porque elas são também uma das primeiras pessoas a notarem os primeiros sinais ali com as crianças que elas estão todo dia, a maior parte do tempo. Sim. Elas são maravilhosas. Elas são. A escola ela não é responsável pelo diagnóstico, ela nem pode, né, falar nisso. Mas os sinais, elas percebem. A escola foi muito significativa para mim. Quando eu coloquei na escola, eu tinha uma desconfiança, algumas coisas que me incomodavam, mas eu não compartilhava. A escola também me trouxe isso. Você percebeu que tem hora que eles parecem estar no mundo deles? Eu falei, tá falando de autismo. Então, a escola veio me mostrar, você procura tal médico? Me indicou o primeiro médico para ir, que eu não tinha noção, não tinha referência de psiquiatra, gente. Hoje, se eu tivesse um filho hoje, eu já iria passar com o pediatra e com o psiquiatra para acompanhar os dois desenvolvimentos. Fabiana, os meninos estão com quantos anos? Hoje, 18 anos, completaram 18 anos, agora é dia legal. 10 de abril. É legal. Vamos ouvir a Carol também? Como foi essa primeira infância aí? Gente, estou ouvindo a Fabiana falar, parece que vai passando um filme, né? Vai falando de algumas coisas, vão sendo muito semelhantes, assim, né? Bom, o Gabriel tá com um pouquinho menos, né? Tá com 9 anos completos. E algumas coisas eu me identifiquei bastante na fala da Fabiana, porque também comecei a perceber muito cedo, assim, né? Muito antes dos 6 meses, né? Eu lembro que eu já era professora da rede aqui há um bom tempo, né? Já tinha um bom tempo de formada nessa área, então eu já trabalhava com educação especial. Mas eu tava assim, eu tinha acabado de sair de uma pós que falava tudo sobre autismo e que foi assim que abriu os meus olhos, porque até então o que eu sabia era muito básico, né? E eu acho que é uma coisa legal da gente falar, porque assim, quando a gente trabalha nessa área, a gente não sabe tudo, né? Então assim, muitas crianças passaram por mim e tiveram o atendimento sem o diagnóstico correto, inclusive, e sem que eu soubesse que eram autistas, né? E depois, revisitando a nossa aprendizagem, a gente vai ver que realmente eram, principalmente meninas, né? Que tem essa questão do diagnóstico tardio, né? Mas naquela época estava tudo muito fresco na minha cabeça ainda, né? E assim, também engravidei por volta dos 30 anos, né? Também já tinha um tempo de casar, também foi planejado, foi desejado, né? Demorou um pouco para conseguir engravidar, então tinha aquela ânsia de ficar grávida, né? E aí, enfim, foi uma gravidez tranquila, mas eu tive um pico de depressão no final da gravidez. Que foi assim, o Gabriel é o primeiro neto da família, né? E aí, assim, todo mundo tava disputando ele no palito antes de nascer. Essa era a verdade. Todo mundo queria ser alguma coisa do Gabriel, né? Menos a mãe. Mãe não podia ser nada, né? E isso mexeu muito comigo. E eu achava assim, nossa, vai ser de todo mundo, menos meu, né? E aí, isso me causou um bloqueio que eu fiquei, assim, uns 3 dias sem falar nem com meu marido. Eu não conseguia falar com ele. Eu lembro que eu tive uma crise no carro, saindo de uma das escolas que eu trabalhava. E eu chorava. E eu mandei um áudio pra ele, assim, tipo... Acho que a sensação que ele teve, assim, pronto, agora ela vai se matar, né? Porque eu tava muito descontrolada. E aí, depois que eu fui pra casa, eu fiquei aqueles 3 dias que eu não conseguia conversar. E eu lembro que ele colocou um limite, assim, nas famílias, assim, tanto a minha como a dele. Assim, ó, deixa ela em paz. Deixa ela, né, descansar. E consegui me recuperar, né? Meu médico na época também acabou tendo que fazer uma intervenção ali, me tirar uns dias antes para eu poder descansar. E aí nasceu o Sr. Gabriel, entrei em trabalho de parto, porque ele nasceu antes do que eu tinha marcado, né? Mas por fim ele nasceu de cesárea mesmo e ele teve uma pequena, não chega a ser uma complicação, mas ele teve o Apgar dele, que é aquela nota de respiração, quando a criança nasce, foi muito baixa, porque ele já estava em sofrimento fetal, né?
Então, ele não chorou quando nasceu. Eu lembro que às vezes eu faço essa pergunta para as mães, se as crianças choraram quando nasceram. E eu sempre lembro que o meu não chorou, né? Aquilo me deu um desespero. E eu fiquei preocupada, né? Mas depois passou ali a fase da maternidade, fomos para casa. Só que o Gabriel não mamou quando ele nem na maternidade e nem em casa nos primeiros dias, né? E aquela luta para mamar, e vai no banco de leite, vai aqui, vai ali, né? E tenta fazer essa criança mamar, e eu precisei de uma intervenção de uma fono, porque ele não sabia sugar. Depois a gente teve que fazer o picote de língua, tudo. Com o passar dos anos, eu descobri que essa dificuldade de mamar era uma hipotonia que ele tinha, relacionado, inclusive, ao diagnóstico de autismo. E que eu não tinha ideia. Mesmo estando com tudo fresco na cabeça, não tinha ideia que isso podia fazer parte, né? Mas, enfim, dando de mamar pra ele, ele era uma criança... ele gostava até de ficar no colo, mas ele ficava melhor quando não era no colo. Não era uma criança que reclamava muito no colo, mas ele não ficava muito tempo. Então, ficava um pouco tal, e gostava de ficar ali na cadeirinha, em outros lugares, né? E ele, quando ele mamava, ele não olhava nos meus olhos. Eu lembro que todas as vezes eu dava mama, ele sugava, acabava com o leite, mas nunca olhava nos meus olhos, né? E isso foi uma das primeiras coisas que eu percebi. E uma coisa que eu percebi muito cedo é alteração do sono. Então, ele tinha uns gritos absurdos, assim, parecia um terror. Ele dormia, quando ele dava esses gritos, meu coração parecia que ia sair pra boca. Isso, assim, eram dias em casa. Eram os primeiros dias, né? Então, as duas primeiras coisas que eu percebi foi isso, assim, a questão do olhar no mamar e essa questão do sono. E ele não era uma criança barulhenta, ele não era uma criança chorona, ele não era uma criança de fazer muito balbucio, né? Que você espera que o bebê fica fazendo muito balbucio, muita coisa. Não era. Toda vez que a gente, assim, nesses primeiros meses dele, né, até os 6 meses, a gente chamava ele milhões de vezes, ele não atendia pelo nome, ele não olhava. Sim. Então, para ele poder olhar, a gente tinha que ir na frente dele, ficar na mesma altura, olhar para ele, aí, tipo, parecia que acordava, tipo, nossa, tem alguém aqui. Você tinha a impressão que não estava ouvindo, né? Isso, exatamente. Inclusive, das primeiras hipóteses diagnósticas dos meninos foi de perda auditiva. Que eles pareciam surdos mesmo em alguns momentos. Foi uma das primeiras a gente pensa logo assim, vamos fazer um teste de novo da orelhinha, descartar aí uma possível deficiência auditiva, uma necessidade auditiva aí de uma questão, porque essa não devolutiva da linguagem, da mediação, né? Você está falando e não tem esse retorno, acho que é um primeiro sinal bastante sério que nos preocupa. O sono também, Carol, tem bastante relato disso. Gente, o Nicolas e o Vitor, eles foram dormir a primeira noite de sono de 8 horas, eles já tinham 4 anos completos, e quando eles tomaram o primeira meio miligrama de risperidona já depois do diagnóstico. Antes disso, até essa idade, eles dormiam média de 3, 4 horas por noite. E eu tinha que agradecer quando os dois dormiam essas horas juntos, porque tinha vez que eles revezavam e eu passava a noite em claro. E foi a primeira noite que eles dormiram e eu não dormi, porque eu dei o remédio e eles dormiram. E eu fiquei a noite inteira velando, vendo se estava respirando, porque eu nunca tinha dado remédio na vida para eles, né? E eu falei, meu Deus, o que eu fiz com os meus filhos? E eu não dormi aquela noite. Quando eu vi que eles dormiram bem, acordaram bem, a segunda noite eu dormi, foi a primeira vez que eu dormi. 8 horas, eles já tinham 4 anos. E se eles dormissem durante o dia, 1 horinha, meia horinha, comprometia essas 4 horas da noite de sono. Então, não podia. Era o dia todo acordado, em atividade, e à noite dormiam ainda 4 horinhas ali de sono. Carol, é que o pediatra nos ensinou que a gente que é pai de gêmeos, né? Nós que somos pais de gêmeos, né, Fabiana? A gente tem que fazer tudo junto para a gente conseguir ter o nosso tempo e fazer tudo junto. Dá banho junto, troca junto, alimenta junto, amamenta junto. Então, como eu vivi isso tudo, né? Então a gente faz isso. Eu não sou mãe de gêmeos, mas eu tenho irmãos gêmeos, né? Ah, então você tem a experiência aí, você sabe. Eu tenho amigas com filhos gêmeos. Você sabe que eu tinha muito medo de ter gêmeos. Porque na minha família tem casos de gêmeos. Meu marido falava assim, Deus, me manda gêmeos. E eu falava, Deus, não manda não, né? Mas você sabe nunca pensei sobre gêmeos, nunca pensei. Nunca pensei em ter ou não ter, nunca pensei. Vocês tocaram um assunto que acho que já está entrando, que é quando veio o diagnóstico. Como foi? A Fabiana deu a dica da escola. Como foi o seu caso, Carol, Fabiana, e como vocês chegaram? Eu até queria falar um negócio que a Fabiana falou, porque assim, a Fabiana colocou essa questão do olhar de novo, né, que
parece que a gente não tá ali, né? A gente vai ter que fazer exame auditivo, eu fiz também no Gabriel também na época, né? Mas você sabe o que chamou a atenção? Porque ela falou assim, eu não comentei, era uma coisa comigo, né? Você observava e ainda não tinha compartilhado isso. E eu também fiz o mesmo processo. Também não compartilhei. A gente ficava com aquela coisa interna, apesar de, no processo de engravidar, uma vez eu falei pro meu marido assim, eu falei, gente, a gente fica meio maluca quando tá querendo engravidar, né? Falei pra ele assim, a gente tem um histórico familiar que tem vários casos de psiquiatria. Alguns diagnosticados, outros não. Tanto de um lado quanto do outro. E estudando, o que já vinha na minha cabeça? Pode haver a possibilidade. Eu já tinha consciência que podia, né? E aí, um dia eu chamei meu marido e falei assim, e se a gente tiver uma criança com deficiência? O que você vai fazer? Porque a gente sabe que os pais normalmente vão embora, né? Aí ele virou pra mim assim e falou assim, e eu não tava engravidando, ele falou assim, a gente vai cuidar. Aí eu engravidei no mês seguinte. Fazia um alívio, assim, na minha cabeça, né? Mas foi engraçado que, assim, às vezes a gente vê que as mães percebem muitas coisas, mas o meu marido, quando o meu filho estava um pouco antes de 6 meses, ele falava assim, eu vou no mercado e as crianças ficam com um olhão, assim, ó, encarando os pais e as pessoas, mas principalmente os pais que ficam ali, né, a família. E o Gabriel não olha pra mim, não olha pra você, ele não olha pra gente. Então, era um incômodo. Meu marido também estava percebendo e também não estava compartilhando. E aí, a gente teve essa primeira conversa, assim, né? Então, assim, essa primeira conversa, ele já estava... Que a gente resolveu compartilhar mesmo um com o outro. Ele já estava com quase 8 meses, mas a gente já tinha percebido várias coisinhas, né? Olha que interessante. A questão do drama, né? Olhando os outros... Sim. A gente vai começando a olhar para o nosso social, para o nosso... círculo de pessoas, e aí acho que vocês foram olhando a partir do outro com o outro. Isso foi mexendo no seu próprio processo de eu com eu comigo mesmo. Legal. Vamos pensar, então, esclarecer como que foi essa questão do diagnóstico. Eu só queria, acho que foi por causa do nervosismo, viu, gente? Mandar um abraço especial para toda a equipe do Centro de Formação. Meu Deus. Desde as meninas do café, a supervisão, o pessoal ali das OSC, o pessoal da recepção, e os nossos companheiros coordenadores pedagógicos, todos, Márcia Quintanilha, todo mundo, tá bom? Porque vocês são especiais e incentivaram muito a gente estar aqui. É um sonho que está acontecendo aqui, sendo realizado. É isso mesmo, Isaac. Os nossos maridos, né, Carol, eles fazem parte desse percentual de pais que ficam, né, que participam. O pai dos meninos, o Gerson, meu marido, ele tem uma participação fundamental na nossa vida, na estrutura da nossa família, em tudo que a gente pode fazer hoje devido a essa parceria e ele estar tão presente e viver para nós, da forma como ele faz isso. Então, foi bem lembrado esse percentual e agradecer os dois por eles. Eles fizeram o que precisa ser feito, né? Que é a obrigação dos pais estarem... Encararam a paternidade, de fato, né? isso Exato. mesmo. Então, é muito bom. O diagnóstico dos meninos, eu tive um processo muito longo e demorado e doloroso para esse diagnóstico. Eu estou falando de 14, 18 anos atrás, né? Então, não tinha o que a gente tem hoje, não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, não tinha essa proliferação, né, de discussão e de informação sobre o tema como hoje. Então, o diagnóstico deles foi doloroso e os médicos foram colocando hipóteses, possibilidades. A primeira foi de perda auditiva. Mãe, eles estão perdendo a audição, vai lá colocar um aparelhinho, doença degenerativa. Eles tinham audição quando eles nasceram, porque fez o Bera quando nasceu, e agora eles não têm audição. Né? Na ocasião desse exame, que a médica me falou isso, que eles estavam perdendo a audição, que possivelmente eles tinham uma doença degenerativa, que eu estava preocupada com a fala que não vinha, porque, como a Carol falou, né, não teve balbucio. Eles não passaram por aquele processo de balbucio na tentativa de fala. Isso não veio. Então, eu buscava essa fala. Eu falei, gente, eles têm que vir essa fala. E não vinha. E aí uma médica colocou essa possibilidade de ser uma doença degenerativa. Então, eu sofri muito com as possibilidades do diagnóstico. Eu cheguei para a empresa para colocar o aparelho auditivo e a fono da empresa, uma empresa internacional, me atendeu. Ela falou assim, olha, vamos refazer o exame, eu não tenho todos os lineares para moldar o aparelho. Eu falei, não é disso que ela está falando. Ela está falando de coisas que não é isso. Então, foi uma busca. O pediatra falava, imagina, eles não têm nada, eles são gêmeos, são prematuros, que eles nasceram, viraram o 7º mês, entrou no 8º mês naquela primeira
semana eles nasceram. Nasceram bem, nasceram com peso bom, nasceram, não ficaram em incubadora, nasceram com 2,5 kg cada um. E foram embora para casa no 3º dia. Teve um processo ali que foi muito. Chorou, o APG deles foi bom, chorou no nascimento os dois. Foi tranquilo toda essa parte, né? Então, você foi trazendo ali, eu falei, não, isso foi tranquilo. Ela vai falando, eu vou, né? A gente vai trazendo para a nossa história. Quem deu o diagnóstico dos meus filhos, aonde eu consegui, aos quase já para completar 4 anos de idade, foi aqui em Hortolândia. Foi na rede do atendimento da saúde aqui de Hortolândia. Uma pessoa na rede falou para mim, eu desesperada, né? E aí eu já falava com as pessoas, meus filhos têm alguma coisa, eu não sei o que é, tem sinais de muitas coisas que eu não sei o que é, não estão se desenvolvendo, né? E aí uma pessoa falou para mim, procura a doutora Lídia Strauss, ela atende aqui em Hortolândia, no Saúde, serviço, né? No CIER, procura por ela. E eu procurei por ela e ela me atendeu os meninos, ela ficou meia hora com cada um, né, sozinha, depois ela me chamou e falou, mãe, eles têm autismo, é o autismo clássico, e começou a me falar. E aí eu já tinha ouvido falar sobre autismo, a escola tinha mencionado viver no universo, eu tinha umas pistas, mas eu também não queria me aprofundar, não queria enxergar isso também. Eu passei um tempo que eu também não queria ver que era isso, né? Aí, será que não tem outra possibilidade? Enfim, e aí ela veio com um diagnóstico, e aí eu falei, tá, então é isso, deixa eu ler sobre isso. E aí eu fui estudar, tudo que eu lia, o pouco conteúdo que eu achava na época, descrevia de ponta a ponta os meus 2 filhos. E eu cheguei a falar algumas vezes com a minha mãe, eles não são diferentes, né? A minha mãe falou pra mim, imagina, eles são iguaizinhos o pai. Ai, meu Deus. E aí a gente entende um pouquinho de onde vem, né? A gente sabe hoje, isso é científico, que o autismo ele tem a predisposição genética, que ele tem o fator genético, isso é determinante, né? E no nosso caso, a gente foi procurar na família, porque eu não tenho casos de pessoas com deficiência na família, né? Nessa geração que a gente está vivendo hoje, agora, a gente não tem. Mas aí a gente foi começar a procurar. E a minha mãe, por exemplo, foi fazer... Ela foi ler sobre autismo. Um dia ela me chamou e falou assim, olha, seu pai tinha um irmão que eu acho que era esse autismo aqui mais leve, esse Asperger, na época, ela falou para mim. Porque ele não falava com ninguém, ele só falava com a mãe, a gente quase não ouvia a voz dele, ele tinha autonomia, ele ia, trabalhava, voltava, entrava em casa, ele não socializava. E quando eu fui perguntar para o seu pai sobre ele não pergunta, minha mãe não gosta que pergunte, não gostava que questionasse. Eu não conhecia esse tio, né? Eu não conheci minha avó. E aí o meu marido, acompanhando os meninos e vendo, eles tiveram várias fases. No início, eles olhavam nos olhos, não tinha flap, tinha contato ocular, amamentava olhando nos meus olhos, tinha tudo isso. Os flappings, essa perda do contato ocular foi acontecendo um pouco mais tarde, depois dos 3 anos, para os 4 anos que isso foi vindo. Aí vieram os flaps, a perda do contato ocular, isso foi acontecendo depois. E os médicos se apoiavam nisso, para dizer que eles tinham outras coisas e não autismo. Eles descartavam o autismo. Não, mãe, eles não têm autismo. Ó, eu estou falando com eles olham para mim, eles estão me olhando nos olhos. Era isso que eles me falavam na época. Né? Hoje a gente sabe que isso mudou muito, né? Que está muito mais apurado, né? Eles estão muito mais atentos a aspectos mais sensíveis ali para dar o diagnóstico, enfim. Então, o diagnóstico aconteceu aqui. A doutora Lídia já se aposentou, mas ela acompanhou meus filhos por uns 6 anos ainda depois do diagnóstico. E aí eu me prendi a ela, né? Ela virou minha referência. Ela virou minha referência como médica, como mãe, que ela também é mãe, né? Na época, o filho dela, ele tem a mesma idade que eu, né? Na época, quando eu a conheci, a idade, nós dois tínhamos a mesma idade, então ela virou uma referência para mim lá nesse início. Carol, antes de você falar aí do diagnóstico, vamos só agradecer de novo. Agradecer o pessoal do NEM, né, que tem ajudado bastante a gente na educação especial, a equipe dos agentes educacionais, dos processos inclusivos, nossa rede toda, né, nossos diretores, vice-diretores, nossos gestores, coordenadores, educadores infanto-juvenis, viu, gente? Estou com vocês também hoje aqui na formação, é nossa formação hoje, com os educadores infanto-juvenis, e o CIER Saúde e o CAPIZI, são 2 grandes parceiros da Secretaria de Saúde,
que tem nos ajudado bastante. A Tati, um beijão aí pra Tati do Ciar Saúde, que tem essa parceria tão grande, tão boa, né? A minha diretora Nerailde, um abração para você também. Vamos continuar. Carol, diagnóstico. Então, diagnóstico. O diagnóstico do Gabriel também demorou um pouco para vir. No caso do Gabriel, apesar dele ter alguns sinais, sabe? Era uma coisa que, assim, não tinha uma constância para quem olhasse de fora, sabe? Assim? Então, se a pessoa olhasse ele hoje, falava assim, nossa, parece que é autista essa criança. Se a pessoa viesse amanhã, a pessoa olhava assim, não, mas pensando bem, não parece. E ele ficava nessa, sabe, em cima do muro, assim, era uma coisa que você falava, gente, mas não é? Até eu ficava confusa, eu olhava, eu falava, nossa, mas ontem eu tinha tanta certeza, hoje eu não tenho tanta certeza, né? E a gente também colocou cedo na escola. Eu fiquei 1 ano em casa com eles, depois do nascimento dele, né? E aí eu voltei a trabalhar. E na época eu voltei a trabalhar primeiro meio período, só depois foi período integral. E as avós ajudavam com ele. Mas aí meu marido falou isso. Ele falou assim, não, vamos já colocar numa escola, né? Pra ele poder interagir com as outras crianças e tal. E aí eu falei, bom, então vamos. Porque se for pra aparecer alguma coisa, a escola é o lugar. Vai aparecer, né? E a gente colocou. E aí a primeira escola que ele foi era uma escolinha de bairro muito pequenininha. E ninguém falou nada, ninguém percebeu nada. E aí a gente mudou de casa e aí teve que mudar ele de escola. E aí eu acabei mudando ele para uma escola maior. E aí começou a aparecer realmente as questões. Mas aí aparecia assim, como apareciam questões comportamentais, a escola achava que era só uma criança levada, entendeu? Então era assim, já pequenininho subia na mesa, então não tinha muita noção de risco, de perigo, assim. Ia muito bem na parte pedagógica, mas não ia tão bem na parte de coordenação, não ia tão bem na parte de socialização. Então, ficava em frente ao alfabeto, repetindo o alfabeto 1000 vezes, brincava com a própria sombra sozinho, não participava das rodas, né, em grupo ali, né? Então, tudo que era mais coletivo, para ele, era mais difícil. Tudo que era mais no interesse dele, ia bem, né? Então, a escola começava a chamar assim, porque bateu, porque pulou, porque jogou todas as mochilas, porque, enfim, nunca chamava pelas questões que realmente, né, poderiam trazer um diagnóstico. E aí, achava que era uma coisa assim, conversa com ele, né? E eu falava assim, e eu ia perguntando para a escola, né? E isso, e aquilo. Mas é criança, né? Então, a escola, apesar de perceber alguns comportamentos, não associavam a alguma coisa do desenvolvimento. Achava que era coisa de criança, né? E eu já estava ali em busca. Então, a gente começou... quando ele estava com uns 8 meses, eu tentei procurar alguns lugares para fazer avaliação com ele já. Mas, por conta da idade, ninguém quis. O pediatra também não percebeu. E também, quando eu falei, também falou, não, mãe, vamos esperar. Sabe aquela história do... Cada um tem seu tempo? Aí, na hora que ele falou isso, quis morrer, né? Eu falei, tá bom, deixa que eu vou mesmo ver o tempo, né? E aí, quando ele estava com uns 2 anos, quase 2 e meio, na verdade... que já estava vindo bilhete da escola assim, dia sim, né? E eu já não aguentava mais responder bilhete, né? Na época era bilhete na mão ainda, né? E aí eu falava, não, eu vou atrás de um lugar para fazer avaliação. E aí, o que eu pensei? Eu falei, eu vou procurar o melhor lugar, né? Não sabia nem como é que eu ia pagar, mas eu falei, eu vou. E fui no que eu considerava o melhor lugar, que era uma equipe que eu já tinha feito após, inclusive, com eles. E que era o lugar que eu tinha aprendido tudo que eu sabia até aquele momento, né? Eu falei, eles vão saber. Eles vão conseguir definir se é ou se não é. E, infelizmente, não conseguiram definir. A gente fez uma avaliação, assim, muito bem feita. Não tenho o que reclamar da triagem. Foi muito bem feita, muito bem assistida. Foi uma equipe multidisciplinar. Então, tinha os terapeutas, tinha médico, tinha todo mundo na equipe. Mas eles ficaram tão em cima do muro quanto eu. E aí, quando eles vieram me dar devolutiva, eu falei assim, olha, realmente ele tem um risco alto para desenvolver um transtorno de desenvolvimento, mas a gente não consegue fechar agora. Aquilo foi um balde de água fria em mim, assim, porque assim, eu sabia que tinha alguma coisa que não estava caminhando bem, mas eu queria que alguém me dissesse se era ou se não era, porque aí eu achava assim, eles vão saber, porque eles sabem mais do que eu, né? E aí não veio esse diagnóstico. Mas a gente já começou, com esses 2 anos e meio, a intervenção.
Então, isso foi importante para ele. Já começou a psicoterapia, né? E começou a passar com o neuro de tempo em tempo, né? Mas não tinha medicação ainda. E eu falava muito assim, gente, ele precisa de uma terapeuta ocupacional, porque ele tinha muitas questões sensoriais. Eu saía, tipo, eu ia levar ele pra cortar cabelo, eu saía chorando do salão. Um dia eu fui pra casa da minha sogra com ele, o cabelo pra metade, ele chorando, eu arranhada, porque a gente começava sentado e terminava no chão. E ele gritando, e eu falava pra minha sogra, nunca mais eu volto pra cortar o cabelo dele no salão. Não, nós não voltamos mesmo, até hoje ele não volta. Ele corta em casa. E aí, a gente continuou assim, nesse período até os 5 anos, só com intervenção. Só que aí eu entrei nesse embate para terapeuta ocupacional, que o neuro falava para mim, não, ele não precisa. Eu falava, como que não precisa? Eu não consigo cortar unha, não consigo cortar cabelo, não consigo... Ele não fica no colo, não recebe um cafuné, não gosta de ficar abraçado, não... Tem um monte de coisas que eu percebo, né? E tinha a questão da coordenação também. Ele não pedalava. Né? Eu via as crianças... Eu chegava na porta da escola e falava assim pra mãe dos amiguinhos. Seu filho já pedala? Ele usa motoquinha? E aí todo mundo... Nossa, até corre! E eu falava, meu Deus, Gabriel não pedala. Né? E a gente ficava esse monte de coisa perguntando para as pessoas. E as crianças faziam e ele não fazia. Os meus viravam o velotrol para cima e brincava com a roda. Com a roda. Girava a roda. Gabriel também. Tinha também. Não a minha pedalava, sogra, não brincava. Ela fala assim, eu tenho uma cena sua até hoje, que é você parada na porta da minha sala, olhando o Gabriel com uma roda de um carrinho para cima, girando, e você com uma cara assim de desconsolada. Né? Então, assim, a gente foi depois, com 5 anos, com todo essa triagem que o Gabriel tinha, né, que a gente fez com essa equipe, depois passou em outros médicos para ver sono, para ver outras coisas, fez exame, fez tomografia, fez um monte de coisa e não dava, assim, nada, né, grave, ele que explicasse. A gente foi para São Paulo, porque eu já estava fazendo a TO, né, porque aí eu consegui um encaminhamento com o pediatra, cheguei no pediatra e falei assim, preciso de uma TO pro Gabriel. Ele nem questionou, porque nisso ele era ótimo, né, ele falou, tá bom, pegou e me deu, eu fui na TO, e aí a TO falou pra mim, você não pensa em, de repente, mudar de médico? Aí eu falava, gente, mas eu vou em quem? Não conheço mais ninguém. Aí ela me falou um que eu conhecia, mas ele não era aqui, ele era em São Paulo. Ele também já tinha sido meu professor. Falei, tá, então a gente vai, né? E nisso ela já tinha encaminhado ele pra fisioterapia, porque ela já tinha percebido outras questões. Então ele já tava na TO, já tava na fisio, já tava na psicoterapia. E aí a gente foi pra São Paulo. Com que idade isso? Passou pela fono. Com que idade? Aí, quando a gente foi pra São Paulo, ele já tava com 5. Então, dos 2,5 até os 5, a gente já tava fazendo. Cedo, né? Começou cedo a intervenção. E a gente já estimulava ele em casa, porque eu era louca da estimulação, né? Eu e meu marido sentava em casa, fazia de tudo. Nem que a gente sabia que não sabia. Né? E aí a gente foi para São Paulo, a gente ficou 2 horas no consultório com o médico. Ele leu tudo, ele conhecia a equipe. Ele, inclusive, falou que podiam ter feito alguns outros testes para poder ter certeza e tal, né? Porque teriam conseguido fechar, talvez. E a gente saiu de lá com o diagnóstico. Ele falou, não tenho dúvida. Com certeza ele tem autismo, só que ele na época ele classificou como autismo atípico, né? E aqui, hoje sem prejuízo de cognição e de linguagem funcional, porque ele falou no tempo certo. Só que ele falava de forma desorganizada, que ninguém entendia. Ele repetia muitas coisas da televisão. Posso entrar nesse tema? Pode. Pensando na filogênese, né? Nossa evolução enquanto espécie, assim, o que marca a nossa grande diferença com os outros seres vivos é a linguagem. Né? Essa ferramenta semiótica que produz cultura. Então, diferente de outros seres vivos, nós produzimos cultura. Sim. Então, a gente tem um conhecimento que vem sendo socialmente, culturalmente produzido. E eu acredito que o pensamento e a linguagem são coisas fundamentais e a linguagem é uma ferramenta importante. E hoje a gente sabe que um dos sinais também muito claro que nos causa uma certa preocupação é olhar nessa fase da primeira infância a ausência ou a fala ecolálica, ou uma pobreza de linguagem, desenvolvimento da comunicação verbal. Como que foi isso para vocês aí? Como que a Carol começou a falar disso? Se ela quiser continuar, e a gente escuta a Fabiana. Vocês podem interagir aí, por favor. É importante, né, acho que citar que eu falo de um lugar que eu estou percebendo que é bem diferente. Eu falo de 2 crianças com autismo. Eles não são verbais, os meus filhos, eles têm o nível 3 de suporte. Você já fala
né? Acredito que o de nível 1 de de suporte. isso. Então, apesar da gente ter um lugar de fala um pouco diferente, a gente está falando do mesmo tema. Espectro, E a né? gente se encontra em muitos detalhes. A questão da unha, a questão do cabelo. Ela foi falando, eu falei, nossa. Só que os meus eu insisti. E hoje eles vão no barbeiro, eles fazem pezinho, eles fazem o corte do jeito que eu acho lindo. Por quê? Porque eu aprendi a cortar cabelo, porque eles não deixavam cortar. A mesma coisa que você já disse. Não vou ser repetitiva se eu contar, vai ser a mesma história. Sim. Unha, cabelo, tudo. Eu cortava a unha dormindo, depois eu cortava a unha segurando, e hoje eu peço a mão, eles me dão, eu corto a unha do pé e das mãos tranquilamente. Então, hoje, com 18 anos, cabelo, eu comecei a aprender a cortar, só que eu não sabia fazer o acabamento, né? Não ficava bonitinho o detalhe. Então, Ai, que legal eu, que você aprendeu a cortar. Meu marido eu que aprendi a cortar, Ele tá aprendendo a e eu fazer acabamento cortava, agora, mas eu lindo. não sabia fazer. Aí eu comecei a levar no barbeiro, era um sufoco, a gente começava na cadeira. Eu achei pessoas maravilhosas, cortava com eles andando, do jeito que dava. Mas eles foram se acostumando. E hoje eles vão sozinhos com o pai, os dois, senta lá, um espera a sua vez. O Nicolas precisa do celular ali na frente do espelho, o Vitor não precisa de nada. Então, tão lindos nesse ponto, e sai com aquele cabelo, coisa mais linda. Eu acho que é importante, sabe, Fabiana, a gente falar, porque eu não sei como é que foi o processo dos seus meninos, mas nesse ponto do sensorial, eu acho que o profissional fundamental na vida do Gabriel foi a terapeuta ocupacional. Porque, assim, ela mudou já nos primeiros meses 50% da vida do Gabriel. Porque ela foi nos ensinando, enquanto família, caminhos que a gente podia encontrar para não ir, assim, de encontro com essa questão sensorial, né? Então, cortar o cabelo, a gente teve que aprender um ritual. Isso. Né? Então, assim, hoje ele já corta sem reclamar, mas ainda faz um ritual, ainda é em casa. Unha, a gente cortava debaixo do chuveiro, com uma escovinha de pé. Assim, a gente passava para amortecer, aí depois cortava. Então, mas assim, a TO trazer essas questões também para nos ensinar, porque às vezes você tá dentro da situação, você não enxerga mais nada, você não sabe para onde ir. Alguém tem que te dizer, né? Carol tá dando spoiler do próximo tema, que é mediação terapêutica. Então, na ontogênese, que é do processo da fecundação até o nosso desenvolvimento todo da nossa vida, ali no começo dos primeiros anos, né, por volta dos 2 primeiros anos, a linguagem ela tem que desenvolver, aparecer. Porque ela vem logo moldando, estruturando o pensamento. Então, a Fabiana não apareceu a linguagem verbal por volta dos 2 anos. Nada. E não teve o balbucio que precede, né? Porque tem as habilidades que a criança vai desenvolvendo que precede, né, essas etapas importantes do desenvolvimento. Não tinham as etapas precedentes. Então, não veio a linguagem, eles não falavam. Isso era uma das coisas que eu buscava incansavelmente com eles. Eu não tinha terapeutas na época e nem fono com o conhecimento que elas têm hoje. Eu cheguei a levar muito cedo para fono, porque não vinha a questão da fala, mas eu percebi, eu entendi depois que não era uma fono que tinha esse conhecimento apurado, não era especializada em tratar crianças com autismo e principalmente no grau de autismo que os meus filhos tinham, porque eles exigiam muito mais estratégia, muito mais habilidade para lidar com o comportamento deles, né, que tinha muito comportamento ali envolvido, que dificultava extremamente o trabalho. Eles eram muito ausentes desse processo, então não tinha nem a linguagem verbal e a linguagem corporal, a linguagem expressiva, porque a criança não precisava falar, ela poderia ter atrasado a fala. Algumas crianças podem atrasar a fala, mas ela te leva com os olhos para os objetos, ela aponta, né? Então, ela quer que você olhe, ela chama você com os olhos e aponta e quer te levar. E eles não tinham, eles seguravam pelo braço, levavam até onde queria. Então, era aquela comunicação bem típica mesmo do quadro do autismo e não tinha a linguagem corporal, né? A linguagem era toda comprometida e a linguagem verbal também. Eu fiz um curso, eu fui a primeira terapeuta deles que conseguiu trazer as primeiras palavras para esse contexto. Eu fiz o Sunrise, eu fui fazer o curso, né? Um programa interessante para os pais conhecerem, para eles mesmos desenvolverem. Sunrise é praticamente uma mediação em casa, né? Em casa, é 1 a 1, né? Tem toda uma estrutura que você tem que organizar, tem todo um ambiente. Eu fiz tudo isso em casa, fazia o programa com eles, apliquei, e aí eu consegui as primeiras palavras com eles. E aí eu vi que eu consegui
É mais. Aí eu fui para conseguir outras coisas, água, então tem toda uma sequência que dá para a gente fazer até um momento só para falar, né, desse programa que foi muito importante lá na primeira infância deles, que foi o que eu usei como base para trabalhar, porque era tudo muito difícil. Aí eu consegui as primeiras palavras que eles usam até hoje. Como eles não são verbais, eles ampliaram muito pouco. Esse vocabulário mais ampliou. Hoje eles se comunicam usando o gesto, a linguagem corporal, eles apontam e usam essas palavras para se comunicar, essas que eles conseguem. Repetem, respondem e falam de tudo, mas não é uma conversa, não é uma conversa, não é uma troca, não é fluido isso, né? Eles falam de tudo. Né, nas ecolalias, o Vitor adora gravar áudio no celular dele, então ele grava áudio, ele conversa, ele canta, ele faz de tudo, ele grava, depois ele ouve, aí ele apaga quando o celular enche e faz isso de novo. Então falar eles falam, mas eles não têm a comunicação mesmo, isso não veio. E hoje a gente sabe, né, que isso não ter vindo, esse desenvolvimento não ter acontecido, ele acomete, né, muitos aspectos do desenvolvimento como um todo. Então foi bem complicado esse processo. Vamos já puxar então um gancho nas terapias, nas intervenções, nas mediações. Quem foram os profissionais que vocês acionaram? A Carol falou que o primeiro foi a fono, que ajudou na amamentação. Foi a fono, muito legal. Ela tem contado um pouco da TO, acho que pode pensar nas experiências. Fizeram fisioterapia, fizeram alguma terapia mais intervencionista? Fisioterapia, o Nicolas e o Vitor nunca fizeram. Como eu falei, eles tiveram esse desenvolvimento. O que a gente percebeu mais tarde no Nicolas foi a questão da coordenação motora fina para escrita, né, o desenho. O Vitor pedalou, depois ele avançou. O Nicolas não, ele teve mais essa dificuldade numa coordenação motora mais fina. As terapias vieram na idade pré-escolar? Sim, mas as terapias assim mais especializadas, né, com foco, com integração sensorial, tinha muita questão sensorial neles também. Eu não conseguia participar de festa em shopping porque eles não suportavam todos aqueles estímulos sensoriais. Então eu consegui integração sensorial para eles. Eles já tinham 4 anos de idade, eles fazem terapia na mesma clínica até hoje, há 14 anos, né? Então eles fazem integração sensorial. Aí veio a fono mais especializada, a TO, que me ajudou bastante nesse processo, né, depois dos 4 anos. E essas mediações que vocês precisaram fazer foram por quais focos, ou quais hiperfocos, quais sensibilidades, quais questões que levaram vocês a procurarem tais profissionais? Era uma questão de pés, ponta dos pés, andar na ponta dos pés? Era uma questão de ter um movimento repetitivo, um flapping? O que vocês... No meu caso era o conjunto, Isaac, era tudo... Você falou que eles começaram com medicação aos 4 anos. Aos 4 anos. E foi os dois ao mesmo tempo? Os dois ao mesmo tempo. Foi Carol, com a doutora Gabriel? Lídia. Gabriel começou a medicação com 6 anos. Tá. Começou com 6 anos por conta da comorbidade. Porque o Gabriel tem comorbidade em TDAH. Né? Então, devido ao TDAH, ele toma até hoje a Ritalina. Então ele começou com 6 anos e não parou mais. E isso ajudou bastante ele na questão escolar mesmo, né? Mas eu vejo que é um conjunto, né? Porque assim, o Gabriel só medicado e sem intervenção é outro Gabriel, né? Então, assim, não dá para ficar sem um sem o outro, né? Ele precisa desse conjunto dos dois, né? E o Gabriel ele não fez muito tempo de fono, porque ele fez na amamentação, depois ele fez um pouco na avaliação, e logo depois ele já teve alta porque ele falou, né? Então, a questão era assim, tá falando. Não importa de que jeito tá falando, tá falando, né? Então, essa linguagem dele veio, mas veio com essa estrutura prejudicada, né? Então, ele falava, tipo, verbo fora do lugar, as coisas de um jeito que você falava assim, nossa, pera, deixa eu pensar sobre o que ele falou para ver se eu consigo entender, né? Então, a gente que é mãe... acaba entendendo, né? Mas quem é de fora, a gente fica meio que traduzindo ali na tecla SAP, né? E essa questão de trazer as ecolalias tardias era muito dele, né? Então, ele usava lá alguma coisa do desenho e, às vezes, caía num contexto cabível. Então, mas aí eu comecei a perceber que era muito pronto, sabe? E até hoje, de vez em quando, ele ainda faz isso. Então, frases prontas, sabe? Situações prontas. E ele começou a fluir o diálogo pela repetição, porque a gente falava e ele falava o que a gente falava. Então, ele repetia o que a gente falava. Então, a gente falava, fala oi. Aí ele falava,
Fala oi. Fala, não, oi. Aí ele, oi. Cola ali, né? né? Então, assim, então a gente ia fazendo isso com ele. E ele, então a questão da fono foi mais com a gente em casa. Porque o que a gente fazia muito em casa com ele desde bebezinho é o que a gente chama de estimulação essencial, né? No trabalho. Então, assim, a gente sentava para brincar, para ensinar a função do brincar, para ensinar a sequência de coisas, para ensinar a nomear coisas. Então, a gente olhar para as coisas, apontar coisas, que eram coisas que ele não fazia. Então, eu e meu marido, a gente fazia muito isso. E aí, a questão da fono ficou muito a nosso cargo também. Aí, agora, a questão da psicoterapia, a gente sempre teve esse acompanhamento desde cedo, desde a avaliação, né? E aí a gente teve também essa questão da TO, que também, assim, é o que eu falo que mudou muito a vida dele, porque foi a intervenção maravilhosa que realmente disse assim, ó, a gente vai por este caminho. E quando ela identificou as questões de coordenação motora, ela identificou questões de coordenação motora grossa e fina. Porque aí você falou da questão lá de escrever, do pintar, o Gabriel também teve essas alterações, e a gente teve que pegar bem firme com ele. Eu lembro que na época da pandemia, a gente estava com problemas muito sérios na escola, assim, de comportamento, né? Ninguém mais queria ficar perto do Gabriel. E porque se ele, na cabeça dele, alguém tinha um negócio montado aqui, na cabeça dele, ele estava brincando de demolição, ele não se comunicava, porque ele não falava na escola, ele falava em casa. Ele chegava lá e pá, derrubava tudo. E saía como se nada tivesse acontecido, não falava com ninguém, não explicava nada, não pedia pra brincar, não, entendeu? Não brincava junto. Então, ninguém queria ficar perto. E na pandemia, ele não falava oi, não falava tchau, nada dessas coisas, nem gesticulava também. E nem com a família, assim, nem com os avós, tios, não fazia. Ele entrava assim como se estivesse passando por um muro, né? E aí a gente começou a trabalhar isso na pandemia. Eu lembro que a gente parou todas as terapias, né? E a terapeuta mandava pelo WhatsApp orientações. Aí eu virei a mãe terapeuta, né? E aí eu fazia tudo que ela falava para fazer em casa. Eu fazia tudo e mais um pouco, né? Então, tudo que ela nos ensinou com relação à sensorial, à coordenação motora grossa, motora fina, a gente fez tudo. E fono também. E ele voltou para a escola depois da pandemia, fazendo oi para todo mundo. Se tivesse 1000 pessoas no caminho, ele falava um oi para cada pessoa, né? E ele teve a hiperlexia nesse caminho da pandemia. E ele voltou alfabetizado com 4 anos para educação infantil. A hora que eu pisquei, olhei, ele estava lendo. Eu falei, oi, tá lendo? Quando foi que eu não vi, né? Mas desde os 2 anos, ele já tinha hiperfoco em letras e números. Ele repetia em 3 idiomas. Então, assim, foi um outro caminho, né? Esse hiperfoco eu também percebi nas letras, nos números. Eles se alfabetizaram no 6º para o 7º ano do fundamental, né? Anos finais. Mas eles conheciam letras, conheciam números. Eu percebia algumas palavras escritas no meio de alguma coisa rabiscada. E aí a gente ficava naquela dúvida, né? Ele memorizou, tá lendo, tá alfabetizado. Hoje eles leem, comando, né? Leem livros mais curtos, entende a história, porque a gente pergunta, eles conseguem responder com frases curtas, né? Algumas coisas que a gente pergunta, a gente percebe que eles entendem, estão alfabetizados. Leem pequenos trechos na sala. Ditado, eles escreviam as palavras ditadas. O Nicolas teve uma época que tudo que você perguntava para ele, que animal é esse, Nicolas? Leão, lion. Que é isso, Nicolas? Peixe, fish. Ele falava o português e o inglês. Lá em casa também. Então, ele tem, até hoje, ele tem esse interesse no inglês. Ele tira nota na disciplina de inglês. Né? E o Vitor já não. O Vitor, ele demorou um pouco mais para aprender do que o Nicolas, mas hoje eu percebo que ele deu um salto. Né? Então, o Vitor começou a desenhar com 9 anos de idade. Mas os desenhos dele têm uma perspectiva que eu desconhecia até então, nunca tinha visto aquela perspectiva. Qual que é o Instagram que tem os desenhos? Vitor H_Rodrigues. Tem tudo aí, lá, gente. Na pandemia, a gente ficou na pandemia, ele desenhava e colava na parede. A minha casa ficou toda papelada na pandemia. E aí eu tinha que começar a tirar os desenhos da parede e eu fiquei com dó. Eu falei, ai meu Deus, deixa eu fazer. Aí eu achei uma função para esses desenhos. Eu fotografei os desenhos e coloquei numa página ali dele. Fabiana, eu vou copiar, porque eu tô cheia de desenho lá em casa agora, eu tô nessa fase. Então, e aí eu criei essa página com esses desenhos dele, né? Tem uma perspectiva muito diferente esses desenhos. Inclusive, um estudante de educação especial da Argentina entrou em contato comigo, usou os desenhos dele no trabalho de conclusão de curso dele lá. Então, teve esse desdobramento. Posso dar um exemplo? Uhum. Olhando um desenho, ele desenhou ele do banco de trás, a visão dele sentado do
do motorista e do passageiro dos bancos da frente. Olha que interessante. E ele desenha tudo. O câmbio, um pedaço da cabeça, o painel. Então, assim, como ele vê as coisas, ele consegue reproduzir no papel. Que interessante a visão. Sim. Vamos pro tema, então, escola e inclusão? Sim. E aí eu vou puxando aqui algumas coisas. Como que foi a matrícula deles na escola? No meu caso, quando eu levei para a escola, eles tinham um atraso na fala, era o que eu dizia, né? Que era o que eu sabia. Olha, eu preciso pôr eles na escola, eles estão com atraso na fala. Não, tudo bem, pode pôr, entraram na creche. Né? Então, não tive uma rejeição, não tive assim, esse ponto. Quando a escola começou a ver alguns sinais que era além da fala, porque eu também via, mas eu não falei, era uma coisa só minha, né? Que eu via, mas eu falei, acho que eu vou falar da fala, era o que mais impactava a princípio na minha cabeça na época. E aí a escola começou a ver, começou a indicar médicos. Quando eu levei o diagnóstico para a escola, eles já estavam indo para o Jardim 1, já saindo da creche, indo para a pré-escola. Aí eu já comecei a observar algumas falas assim, olha, com esse diagnóstico é importante que você entenda que aqui na escola eles vão estar só para socializar. Não espere que eles aprendam nada aqui na escola. Então eu ouvi esse tipo de coisa. Eu falei assim, não. 18 anos atrás, 14 anos atrás. 14, né? 14, 15 anos atrás. Eu ouvi essa fala. Então eu falei, não. Socializar, pode deixar que eu cuido dessa parte, né? Eles vão para festa, eles vão para aniversário, eu viajo com eles. A escola, eles estão aqui para aprender, e eles vão aprender de alguma forma. Educação infantil é lugar de educar e brincar. Isso, mas eu fui vendo que a escola precisava de ajuda também nesse processo. Eu precisei de muita ajuda, era tudo muito novo para mim. Então, eu estudava e compartilhava com a escola. Graças a Deus, apesar dessa fala, né, a gestão também se abriu para aprender. Então, ela abria espaço nos HTPCs para eu ir compartilhar com os professores o que eu estava aprendendo. Aí elas aplicavam, elas traziam questões para mim, que aí eu já tinha a Fone ATO com integração sensorial, que é na mesma clínica que eles vão até hoje. Eu podia levar esses questionamentos, fazer essa parceria, essa mediação, essa ponte, e a gente foi se ajudando. O grau do autismo deles impactou, inclusive, na nomeação dos objetos. A gente falava, eles manuseavam bola, mas eu falava bola. Eles não olhavam para a bola. Não tinha referência de bola. Não sabia o que era. Sapato, o sapato estava do lado, eles olhavam para o teto, não tinha referência. E aí eu fui ver que eu falava sapato, a escola falava calçado, eu falava bolsa, a escola falava mochila, eu falava blusa, a escola falava casaco, eu falava toma água, a escola falava bebe água. E eles não tinham referência de uma coisa, o que dirá, né, de um universo assim. Nós fomos para a escola, listamos uma listagem comum de palavras e começamos. Era chinelo, era sandália, era tênis, era tudo, era sapato. Né? Hoje eu posso falar, cadê seu tênis, cadê seu chinelo, cadê seu... Tudo, eles entendem. Mas e nessa ferramenta época, semiótica da linguagem, você usou comunicação alternativa ou não? Usei, nós chegamos a usar comunicação alternativa no tablet, nas fichas, mas as fichas, as imagens com foto, com rotina, com objetos concretos, ele não tinha referência. A foto não era uma boa referência, a imagem nunca foi uma boa referência para eles. E aí a gente foi para o tablet, que daí o que aconteceu com o tablet? Essa tentativa de introduzir a tecnologia para essa comunicação fez com que eles tomassem gosto, se apropriassem muito rápido do funcionamento daquele equipamento e começassem a dominar esse uso. A ida do tablet para a escola, que era para uma comunicação, que era para uma atividade, começou a ser usado como um objeto para eles ficarem quietos, e aí foi contribuindo com essa falta de estímulos, com esse isolamento, até eu descobrir, até eu entender, e começar a mudar isso, levou um tempo. Então, a gente teve muitas perdas também nesse aspecto, né, do mau uso da ferramenta, de um uso equivocado. Então, a gente passou por isso também, mas usamos o tablet, ajudou bastante, né, num período. Depois começou a não ser mais funcional, não consegui usar em casa, não consegui aplicar na escola. Terapeutas com perspectivas diferentes dessa comunicação. Vamos usar as fichas, vamos usar aquele... tipo um caderno, vamos usar o tablet, mudando muito, uma mudança muito frequente de profissionais, cada um vinha com uma ideia, reiniciava do zero. A escola reiniciava do zero a cada ano que mudava,
né? Não tem um processo Não tinha estruturado de transição, não né? tinha, por mais que eu levasse as pastas com todos os relatórios, com tudo que eles sabiam, com tudo que eles produziam, a escola começava de novo a cada ano. Tem uma Nós postagem... estamos falando de 15 anos atrás, né, Fabiana? Então, muita coisa. Você é uma profissional da rede, da educação, e os seus filhos são dali da política de 2008, que começa a definir público-alvo, começa a dizer perspectiva inclusiva, Eles pegaram a processo de transição da integração, para 9 anos. mudança do ensino para 9 anos. Eles ali. pegaram Então, olha esse só começo. como você está bem aqui no começo da inclusão propriamente Muito, dita, muito. no chão da escola. E Carol, tu- como foi esse processo aí pro Gabriel? Bom, pra gente, acho que foi Educação um pouco infantil. diferente. É. Não, ele entrou bebezinho, né? Ele entrou com 1 ano na escola, né? E até porque eu precisava voltar para o trabalho, né? Então, a gente optou por ir para a escola mesmo, ao invés de ficar com as avós. Não, pensando que... Normalmente a gente pensa o quê, né? As avós vão acolher melhor, mas a escola vai estimular melhor. Então, a nossa ideia era essa, a escola estimular melhor, né? Ampliam as relações, né? Isso. As Então, relações assim, sociais. bebê, 1 ano também, não tinha nada muito visível ainda. Também não teve nenhum problema, assim, de recusar matrícula, nada disso. E aí, como ele passou por uma escola pequena, ficou pouquinho tempo, e depois a gente precisou mudar, né? Então, já também foi aceito tranquilo na segunda. E esse processo de diagnóstico foi vindo durante o processo escolar, né? Ele já estava lá, já estava matriculado e foi acontecendo nesse período. Então, já era aluno do local, né? E é a escola que ele está até hoje, né? Então, assim, a escola não percebia os primeiros sinais, mesmo que eu falasse, mesmo que eu mostrasse, mesmo que eu dissesse, olha, está em processo de investigação e tal. A escola, como eu falei anteriormente, ele achava que era coisa de criança, era coisa do tempo do desenvolvimento de cada criança, né? Então, não tinha essa percepção mais afunilada. E aí eles... Quando eu prossegui, sempre conversando com a escola sempre foi muito aberta a ouvir, mesmo no começo não entendendo muito essa questão. Quando fechou o diagnóstico, ele já estava com 5 anos, né? Mas ele já estava em tratamento, porque aí a escola acompanhava, né? Ela perguntava, tá indo, tá fazendo, como? A escola tinha esse interesse em saber, porque tinha as questões comportamentais na escola, né? Tinha essa questão dele não falar na escola também, né? Então, quando eu falava que ele falava em casa, a escola falava assim, mas aqui ele não fala, né? Então, porque elas não tinham nem escutado a voz dele lá ainda, né? Então, eu sempre passava essas devolutivas, né? E ela sempre perguntava, mas já sabe por quê? Já sabe o que está acontecendo, né? E aí, com 5 anos, veio esse diagnóstico e aí eu passei para a escola. A escola acolheu o diagnóstico, teve uma boa escuta. Não mudou, assim, em questão de comportamento da escola com ele, não mudou muito ali. Eles continuaram fazendo o que eles já estavam fazendo, que eles achavam que estava... né? Achava que já estava funcionando. Mas, assim como a Fabiana, eu sempre fui me aprofundando, estudando mais, né? Porque aí eu queria saber detalhes, né? Eu queria entender, né? Porque, na minha visão, também, o autismo era muito os sintomas clássicos que eu estava acostumada a atender na escola, que eu estudava nos livros, né? Que eu aprendia com as outras pessoas. Então, como o Gabriel fez uma curva diferente nesse desenvolvimento, então eu também precisava saber mais sobre ele também, né? Transitou no espectro, né? Sobre como que esse espectro era para ele, né? Como acontecia com ele. Então, eu fui estudar mais todas essas nuances do espectro, né? Por que tinha essas oscilações de sintomas, né? E aí eu comecei a levar isso para a escola. Olha, se você fizer tal coisa assim, né, por ele sentado mais na frente, se você trabalhar a coordenação dele dessa forma, se você entrar no hiperfoco, se você fizer... Então, eu ia conversando com a escola e dando essas dicas. E a escola sempre acolheu muito essas dicas. Mas é o que eu falo, é diferente você acolher as dicas e você ter propriedade para aplicar, né? Então, assim, eu via que era difícil para eles aplicarem, mas eles estavam sempre abertos a tentar e sempre abertos a ouvir. Então, esse foi o caminho que eu fui traçando com eles. E até hoje, a gente faz esse ritual, né? Principalmente começos de ano, né? Sim. Que é essas mudanças que precisa... Olha, né? Funciona assim, precisa ser desse jeito. A gente faz um roteiro para poder ajudar a escola. Uma consideração, Carol e Fabiana, não sei se vocês concordam. Não existe escola pronta, Não. não existe turma pronta, nem professor pronto. Não. Por quê? A inclusão ela é um processo que está em construção.
e ela não tem fim, gente. Ela está inacabada. E é uma construção que ela humaniza uma sociedade, um tempo que é o nosso, que é um tempo de ruptura. Já aconteceu inclusão em vários processos da história. Sim. Né, ao longo da história, se o materialismo histórico nos diz que aconteceu. Dependendo do quê? Da classe social. Então, se tinha uma posição social, você tinha uma aceitação. Por exemplo, no Egito, conseguia, na Roma, você tinha guerreiros amputados que estavam na sociedade. Mas hoje o processo é diferente. Nós estamos com uma escola em construção porque as crianças estão na escola. Elas não estão mais... 95% delas estão na escola hoje. E o dado do mês de abril, que saiu nos Estados Unidos, são uma criança para cada 31. Então, assim, elas chegaram na escola, como a Fabiana colocou, há 15 anos, 18 anos atrás, o diagnóstico era difícil. Carol, que está com um filho de 9, também demorou um pouco o processo de solucionar algumas questões. Mas eu percebo que no caso dela era por conta do grau. Quanto mais leve o autismo, mais difícil o diagnóstico. Porque mesmo que a mãe perceba... Porque é uma coisa engraçada. Parece assim, parece que os profissionais, vou falar de uma forma geral, quando eles estão diante de uma possibilidade de um diagnóstico, parece que a última informação que conta é a da mãe. E, na verdade, deveria ser a primeira, né? Então, parece que, assim, a mãe é que tá ficando louca, né? A mãe que tá vendo coisa onde não tem, né? Então, parece que a mãe nunca vai ter conhecimento suficiente para agregar aquele diagnóstico, né? E no caso do nível 1, é muito isso, assim. A mãe tá 24 horas, ela até tá você, vendo, né? Tinha hora que via, tinha hora que não via. Exatamente. E aí, assim, mas você tá 24 horas, você tem detalhes das situações que, às vezes, num recorte, a pessoa não consegue pegar, né? Então, quem consegue pegar mais, além da família, é a escola. Né? Então, por isso que a escola começa a chamar, né? Começa a ajudar No nesse meu processo. caso, Isaac, eu achei que demorou, porque eu vivi um processo doloroso, mas olhando hoje, para a época, foi rápido. E por que foi cedo e rápido? Olhando hoje, né? Nesse contexto, olhando daqui, de onde a gente está hoje. Porque era grave, né? Era um nível 3 de suporte. E talvez hoje teria sido um diagnóstico mais rápido, Teria sido um diagnóstico, talvez hoje eu conseguisse esse diagnóstico com 1 ano de idade, vamos pensar. Seria precoce? Não, mas eles teriam profissionais mais preparados, um olhar assim, ó, vamos tratar como se fosse. Eu fiquei muito atrás do serviço adequado. Por exemplo, hoje eles têm a aba, até hoje, já há 8 anos, que o divisor de intervenção na vida deles foi o ABA, que eu consegui isso para eles com ação judicial. Eles tinham 9 anos de idade. Então, isso eu queria que tivesse começado muito mais cedo, porque o modelo de trabalho que a perspectiva ABA traz, né, essa intervenção comportamental, ela se encaixa muito nas necessidades que esse grau de autismo que eles trazem precisava na época, que eu não desconhecia. Eu falo da escola, mas eu entendi muito rapidamente que é isso, que a escola não estava pronta, não sabia que ela precisava de ajuda. Então, eu sempre me posicionei como parceira da escola, sempre conversei na escola, sempre me coloquei para ajudar a escola. Eu ia fisicamente ajudar a escola com tudo que eu sabia e levava os terapeutas, colocava a escola em contato com a fono, com a TO deles, o ABA. Quando eu consegui o ABA é 4 horas dentro da escola, de segunda a sexta para eles, ajudando a escola, apoiando. O professor adaptava o conteúdo e o terapeuta apoiava no desenvolvimento da atividade, fazia manejo de comportamentos inadequados, que tinham muito. Se eu for descrever aqui tudo que eu vivenciei com eles, né? A Carol tem uma experiência aí sobre um ABA mais natural. Mas antes eu queria só considerar algo para não esquecer. A doutora Kedma, esses dias, ela deu uma formação para os nossos professores de educação especial e, acompanhando o processo histórico do olhar da saúde, foi uma medicina da exclusão. Então eu penso hoje, se é um modelo social de deficiência que é construído numa sociedade, eu acredito que a saúde também está com mais os pés no chão. Antes você fazia um checklist, então fechava. Os casos mais leves, não por os complexos. Acho que está tendo uma evolução tão grande na humanização até da formação do psiquiatra, do neurologista, do pessoal da saúde, a ponto de, assim, não é de cara que a gente vai rotular uma pessoa porque a gente está construindo um modelo social de deficiência. Isso vai determinar muitas questões, até impedir, talvez, os relacionamentos sociais, as mediações, dizendo que ela vem com impedimento cognitivo X.
em tal nível de suporte. Uhum. Eu acho importante o diagnóstico, Uhum. acho importante a palavra laudo, por a questão dos direitos, dos Sim. benefícios e das intervenções serem pensadas. Mas eu acredito que como a gente excluiu ao longo de um processo histórico as pessoas com deficiência, as pessoas com necessidades educacionais específicas também, eu acredito que nós estamos num olhar mais humano da saúde. Um olhar bastante científico e bastante ético de olhar, vamos fazer isso com mais cuidado? Vamos fazer juntos. É o que eu falei no começo. Precisa do outro profissional, precisa da outra pessoa que é a família, preciso do outro que é a criança, preciso do outro que é a escola. Gente, nós estamos num momento histórico que a escola está sendo muito ouvida, né? E a rede de apoio hoje ela é super importante. Todas as pessoas são importantes na escola. Eu lembro quando o Cortella disse que ele começou a levar a moça que faz o café na Secretaria de Educação para conhecer a escola. Porque ela trabalhava num prédio, ela não conhecia a escola. Olha que interessante. Eu fico pensando o quão importante que todas as pessoas da escola, elas são importantes na escola. As meninas que organizam o pátio, as meninas, os profissionais que estão na secretaria, que fazem acolhimento, né, que recebem esse primeiro impacto da família, de acolher ela bem. A Fabiana tem uma experiência legal até para falar da escola, como ela foi acolhida. Mas, Carol, volta na questão que você está agora tendo contato com uma terapia mais humanizada. Na verdade, assim, eu estou cursando ainda, né? Estou em processo aí, não cheguei nem na metade ainda da pós-graduação de ABA, né? Para deficiência intelectual e autismo, né? E vou ser bem sincera com vocês, não estou achando fácil, não. É puxado, é difícil, né? Principalmente pra gente que é da área educacional, né? Você entrar nessa área comportamental é uma mudança, assim mesmo, de pensamento, né? Mas eu até vivenciei com um aluno meu ano passado, porque nós tínhamos a terapeuta ABA que ia até a escola, né? E fazia essa intervenção de 4 horas semanais com ele na escola. Fazia em casa, fazia na escola, fazia na clínica, né? E aí eu tive um pouco contato com ela, mas a gente teve algumas conversas. E na época eu não estava fazendo o curso ainda, né? E não entendia muito bem. E aí hoje vendo a dimensão, vendo que tem como você aplicar essa ciência em outros ambientes que não é só a clínica, que é uma coisa que você pode usar com uma maior naturalidade. Porque a gente, vamos ser sinceros, a gente tinha um preconceito, né, com relação ao ABA há uns anos atrás, que era aquela coisa de deixar a criança robotizada, né? Mas eu não vejo isso mudou muito eu não nos vejo anos. isso hoje. Eu vejo que, na verdade, você ganha habilidades para que ela cresça em autonomia, né? Os meus filhos jogam basquete na terapia ABA, eles aprenderam a pular corda com o ABA, jogo 1 a 1, joga Uno, dominó, aprenderam a esses jogos, né? São relações sociais, são né? as relações com o ABA. Então, ganho de habilidades sociais através do ABA, na né? escola, eu não tô lá, por exemplo, eles apoiam nessa relação com os colegas, corresponder a um oi, né? Porque os colegas, eles fazem ali uma tentativa. Se a criança com autismo não corresponde, eles vão parar de tentar, né? Então, os terapeutas apoiam nisso. Eu ando com o Nicolas e o Vitor, vou em supermercado, vou nos lugares, tem um lugar, oi, Nicolas, oi, fulano, eu que respondo, para a pessoa se sentir acolhida e cutuco eles. Olha lá o seu colega falando oi para você, oi. fala oi para ele. E aí a pessoa se sente acolhida, né? Para eles terem mesmo essas pessoas que querem esse contato com eles. Então, E eu vejo assim, o ABA, eu vejo que no nível 1, por exemplo, o ABA não é indicado. E o ABA é uma ciência que ele não serve só para o autismo, né? Não. Ele é uma ciência que ele serve para diversas habilidades, né? E as pessoas colocaram muito que assim, é só para autismo, né? E ele não é. Normalmente, os médicos não indicam no nível 1. E hoje, estudando, eu penso que deveria ser muito indicado, Sim. né? Por exemplo, o Gabriel, ele faz a terapia comportamental cognitiva, né? E faz o grupo de habilidades sociais. Mas eu gostaria, talvez, de testar, ver como é que ele se sairia na questão ABA, porque mesmo na TCC, eu vejo que às vezes algumas coisas, para ele é difícil generalizar. Então, será que talvez no ABA essa questão do generalizar não viria melhor, entendeu? Quando você fala da questão do oi, né? É uma coisa que eu passo com ele também, apesar dele falar, as pessoas conhecidas dele, que conhecem ele desde pequeno, passam por ele e falam oi. Às vezes o porteiro da escola, que tá todo dia fala oi, todo santo dia, ele não fala oi.
Então, você tem que ficar lá cutucando, fala oi. Precisa levar né? essa mediação para um contexto mais social, que faça Isso. sentido Social. para ele, né? Precisa, Isso. até uma época, eu pensei muito em ter... Eu contratar um acompanhante terapêutico para esses momentos sociais dele, né? Porque precisa dessa coisa pontual naquele momento ali, né? Que às vezes você trabalha na clínica, trabalha na escola, e chega lá na hora, não acontece, né? Mas, porque eu não contratei, tá? Não contratei, ele não tem esse recurso, mas ele precisa sempre de uma pessoa, que nem faz período integral na escola. Ele precisa de uma pessoa que tenha pelo menos um olhar mais afinado para essas questões das habilidades sociais, para ir lá e ajudar nesse momento de não deixar a pessoa falando sozinha, de pedir para entrar numa brincadeira, de não ter um roupante num comportamento que às vezes o outro não vai entender, de, né, resolver um conflito de uma forma mais adequada, né? Então, assim, precisa de ficar sempre alguém cutucando ali, porque essa habilidade social realmente é muito difícil de vir sozinha. O papo tá bom, a gente vai caminhar pro final, né? Vamos fazer as nossas últimas considerações. E, assim, vou fazer algumas perguntas finais para vocês. Questão da importância da família, da rede familiar. Então, pai, mãe, os outros familiares, como que foi isso para vocês? Como que... E as famílias dos colegas de escola. A questão família, como que essas relações sociais, como foi essa experiência, essas vivências, né? Porque vivência é viver na pele. Experiência, nossa geração não viveu ditadura. Eu não vivi ditadura na pele, né? Eu tenho uma experiência contada, narrada, dramatizada do que foi. Agora acho que me apropriei um pouco mais assistindo o filme aqui, né? Que a gente ganhou o Oscar e pensando um pouco nisso. Mas a vivência na pele, não. Agora vocês viveram na pele. Como que é essa questão, a importância da família, a família dos escolares, só para a gente fechar esse tema e ir para os finalmente. Tá. Em casa é sempre eu e o Gerson, desde o começo. A família convida para festas, né? Quando a gente está lá, dá atenção, tudo, mas não é aquela família que a gente vê em filme. Ai, que se desdobrou, que mudou a rotina, vamos ajudar, vamos olhar. Não, eu não vivi isso. Então, foi eu, o Gerson, os meninos e os terapeutas, né? Isso a gente teve. Na escola, eu tive muitas crianças maravilhosas e pais delas também, que foi natural, foi uma coisa que a criança olhou e quis ajudar e quis participar de momentos com eles, que quis estar próximo. Tem uma história bem rápida que eu quero contar. Acho que os meninos já estavam no 3º ano do ensino fundamental e teve a festinha junina na escola e eles participavam de tudo. Ai, mãe, eles vão dançar? Vão. Como que eles vão aprender a dançar? Eu não sei. O Vitor sempre dançou. O Nicolas nunca dançou, mas ele ensaiava. E o momento de ensaio, de estar ali junto, era importante para ele. Eu entendia isso. E o Vitor dançava. No dia da festa, dançou, ok. Não dançou, não tem problema. Mas tem todo um processo ali, né? De música, de estar junto. E eu falava, não, isso é importante. Então, eu sempre deixei... Vai dançar. Aí elas vinham, olha, mãe, ele ensaiou, mas agora ele não quer mais, ele não quer, não tem problema. Quando né? muda o contexto social, que agora tem o público, que está a escola inteira reunida. Os desafios Aí são outros, são né, gente? outros. E o Vitor sempre aprendeu as coreografias e sempre dançou e sem apoio junto com todo mundo. Lindo, sempre participou. E o Nicolas não. Teve anos que sim, teve anos que não. Teve um ano, esse episódio específico, que a gente estava no pátio da escola, aquele monte de pais, aquele monte de criança chegando tudo de caipirinha, coisa mais linda, né? Um mais lindo que o outro, mais arrumado. Nicolas e Vitor lá de caipira também, para dançar. E nessa festa eu tinha sido avisada que o Nicolas ia dançar. A professora só falou, mãe, ele tá participando dos ensaios, ele vai dançar, tá? Então traz ele. Tá bom. E nós fomos nessa expectativa. E aí vem 2 meninas ao meu encontro. Meninas que eu não tinha contato, que eu não conhecia, assim, eu não sabia da proximidade delas com o Nicolas. E aí elas vieram ao meu encontro felizes. Uma vestida de caipirinha, com trança, chapéu e vestido rosa, coisa mais linda. E a outra vestida de menino, com chapéu de menino, um bigodinho, cabelo preso, camisa e calça. E elas vieram. Aí elas se apresentaram para mim. Que essa menina, ela pediu para a mãe para ir vestida de menino para apoiar o Nicolas na dança.
Por quê? A dança era uma fila só com meninos e uma fila com meninas. E eles dançavam um de frente com o outro. E tinha momento que eles se encontravam, tinha lá a coreografia. O Nicolas, com apoio, ele fazia tudo. Sem apoio, ele travava. E ela apoiou ele no ensaio. Então, o que ela fez? Ela foi vestida de menino para entrar no grupo de meninos para apoiar ele. E eu falei, gente, era o momento dela, era a hora dela ir com o vestido dela, com a trança dela, né? Me emociona, sabe? Não é emocionante? É de chorar, eu chorei. Isso eu é inclusão, agarrei. né? Não, isso é ser humano. E ela nasceu e ninguém pediu. A Viveu mãe não na pele essa pediu, a menina. professora não pediu, ninguém pediu para ela fazer isso. De perceber, né, o amigo. Teve. O E suporte, aí, o apoio. ela quis. O outro ali, olha a importância de eu estar com o outro para ele estar com os outros. Meu Isso. Deus. E aí a mãe, depois eu conheci a mãe me falou, ela me falou que era assim que ela queria vir. E a mãe respeitou e apoiou e achou lindo. E era a única menina da sala que estava vestida como os meninos para ficar na fila ao lado do Nicolas. Gente, o que eu vou falar, né? É uma pessoa evoluída. Ímpar, evoluidíssima. Ainda bem que as gerações melhoram, né? Eu vivi muitas coisas difíceis, mas eu vivi essas coisas maravilhosas. O materialismo dialético explica tudo maravilhosas, né? Então, é isso. A gente está no mundo para viver esses momentos e é eles que ficam, né? Pra gente. Então, Então, nesse superam. contexto que a gente está, no momento de inclusão, a gente acho que está fechando bem legal, pensando na humanização das relações. E a Sim. escola é um lugar, né, de atividades acadêmicas, de aprender a ser, conviver, estar juntos, as transformações pelas relações, porque essa menina se mostrou transformada Sim. por estar com o Nicolas. E tiveram outras, viu? E tem outras hoje, que eu não tô mencionando aqui, porque senão a gente teria que ficar aqui só para contar disso. Então, não quero Então, aqui, a pergunta... que elas não Mas se assim, sintam representadas. A evolução não é só da pessoa com deficiência, né? A evolução é de todo o grupo, mundo, porque gente. um evolui aprendendo com o outro. Sim. E essa menina evoluiu aprendendo com o seu filho, Com o né? meu filho. Posso fazer a pergunta que não quer calar? Pode. Então, vocês como mãe de crianças com transtorno do espectro autista, vocês apoiam, então, a escola inclusiva? Totalmente. Completamente. Completamente. Ela é possível. Faz um fechamento, assim. Lugar de criança. Quais foram as é na melhores escola, experiências? não importa. A Fabiana falou que foi muito bem recebida por um diretor. Isso foi já um processo... Porque eu acredito que daqui a uns anos, daqui a um tempo, nós não vamos mais falar sobre incluir. Porque as pessoas estarão já. Elas já estão chegando, elas já fazem parte. Elas vão pertencer a esse lugar. Elas já são desse lugar. Então, talvez a gente não diga, né? Nós temos 26 mais um. Isso me dói ainda. Isso, a Nós mim temos muito. 27 naquela Isso. turma. 30, Exatamente. 35 naquela Isso. turma. São todos da turma, são todos alunos. A sala é comum, a escola é regular. Acredito. Nós vamos olhar para todos os desafios sempre, porque a escola, ela olha sempre, historicamente, viva, né? ela é A escola é viva viva. pelos desafios. Mas assim, para as mães que estão nos assistindo, para os profissionais da escola que estão nos assistindo, para os profissionais da saúde, o que é, então, até nós temos um apoio, um suporte hoje jurídico, né? Sim. A questão do Ministério Público, a questão da... Nós temos leis, né? Nós temos que leis, amparam, direitos. que garantem. Como é isso para vocês, então, hoje? Vocês fazem a defesa da escola inclusiva? Sim, Com certeza. com Da escola certeza. para todos? Com Sim. certeza. A escola ela não tem um filtro lá na porta, onde só vai passar por ele algumas crianças com algumas características, né? Todas estão chegando na escola. Eu acho que o ponto hoje de reflexão é essas relações, como a gente vai apurar, vai ampliar, né? Vai se sensibilizar para essas relações. Pode ser leve, pode ser tranquilo, e é extremamente gratificante quando todos se envolvem nesse processo, não só de acolhimento, mas de aceitação e de inclusão dessa criança. E inclusão não é só estar lá no espaço físico da escola. Inclusão é participar, inclusão é fazer questão que aquela criança esteja junto, fazer questão que essa criança faça parte. De que forma? Do jeito que ela pode. Né? Com apoio, sem apoio, ela fez parte do processo, mas depois no dia não quis. Gente, isso é normal. A gente tem que parar de olhar para aquele quadrado que a gente precisa encaixar Que todo todos mundo têm ali. que seguir um padrão Tem que igual, fazer né? desse Não. jeito, tem que atender essa expectativa. Não, ele vai fazer do jeito dele. Mas eu não sei se ele vai aprender, eu já ouvi muito isso, eu não sei se ele vai aprender tudo bem, ele vai aprender o que for possível para ele. Mas nós vamos possibilitar tudo o
o que for possível para ele. Né? Então, acho que a gente tem que começar a estender a inclusão, ela está vencida, gente. Tem legislação, tem tudo, está aí. E isso não é novo. Isso não é novo. Vygotsky já tratava dessa questão. Ele já condenava ali, ele falava não é adequado uma pedagogia homogeneizadora. A gente está fazendo 100 anos. 100 anos. Em 1925, Vygotsky, num congresso russo, ele disse que a Rússia sofreu, a União Soviética, na época, sofreu um impacto de reorganização das escolas. Mas a escola, para as pessoas com deficiência, não. Não tinha chego ali um impacto. E que elas tinham que estar na convivência com os outros pelas relações sociais, pelas experiências, pelas vivências. Então, isso há 100 anos. 100 então, anos. a gente não está falando de uma coisa nova, numa coisa de agora, né? Mas o Vygotsky, ele lutou, escreveu, e nós estamos aqui hoje vivendo. Vivendo isso. Eu acho que é isso. Alguém tem que começar para os próximos viverem, né? E a nossa Constituição não é nova, né, gente? Não, 88 já dizia. Não é de hoje que a gente está falando disso, de questão formal mesmo, né? Acho que a nossa faixa etária viveu, né? A gente está falando, viveu. E vamos dar esse presente pro Brasil? 88 Constituição vem falar de inclusão antes de Salamanca, 94. O Brasil já veio de uma pós-ditadura com uma revolução escolar, de uma escola para todos. Já vinha dizendo, preferencialmente eles estarão na escola rede comum. regular de ensino. A Fabiana fala para mim, assim, sala né? comum. Ela fala assim, eu não sei se ele vai aprender. Gente, isso dói. Nosso coração dói de um jeito. Porque assim, a escola, ela é lugar de aprender. Aprender o quê? Tudo. Não é só o acadêmico, não é só o que você vai oferecer no formal, é tudo. Então, quando as pessoas também falam assim, né? Mas vem aqui só para socializar, mas a escola, ela é um espaço menor da nossa sociedade, ela não está excluída da nossa sociedade. Ela é o primeiro contato de relação social do ser humano. É ali que ele aprende as relações sociais. A escola faz parte do meio social. Né? Então, assim, não tem como você separar. Eu socializo aqui, eu aprendo ali. O ser humano, ele é integral, ele faz tudo em todos os lugares, né? Então, a escola é isso. Os dois pontos é preocupante. Falar que ele está lá só para socializar, sendo que ela tem a responsabilidade dessa socialização, né? Das questões pedagógicas. Sim, é a primeira com responsabilidade. Tem a questão social que não tem como desmembrar, como você bem disse. E quando eu olho só para o conteúdo acadêmico e não cuido das relações que acontecem na escola, entre os pares, a gente tem reflexo disso que a gente vê muito bem. Questão de bullying, outras questões aí gritantes que, se a gente for discutir também, né, tem muita coisa para a gente refletir. Então, a escola tem que... Ela é integral, né? Não é no tempo, é na constituição do ser humano, na integralidade da pessoa. Tem que olhar para todos os aspectos. Posso só dar um exemplo? Pode. Desculpa. Não, imagina. Fala você, eu dou exemplo depois. Eu vou falar sobre o aquário. Lembra de eu falar do exemplo do aquário? Lembro. E eu queria compartilhar com vocês a experiência dessa mudança de visão da escola. Eu acho que eu peguei bem essa fase. Eu tenho um irmão 3 anos mais novo que eu, não vou contar aqui minha idade, mas não sou novinha, que ele tem deficiência física e ele é completamente dependente. E ele não foi para a escola regular. Na época, era uma época de institucionalizar ainda. Olha, até errei hoje. Mas ele foi, na época, para clínicas escolas, para instituições. E ele pegou o finalzinho da classe especial nas escolas de Estado, né? E até o final desse processo dele, eu já tinha ido para a faculdade, já estava estudando nessa área, né? Mas ele não foi. Quando eu era criança, eu ia para a escola e ele não ia. Ele ia para a clínica escola, né? E eu ia para a clínica escola dele, aprender as coisas para compartilhar em casa com ele, mas ele não ia para minha escola aprender as minhas coisas pra gente compartilhar. E isso, na época, eu lembro que já era uma coisa que me revoltava, porque eu já tinha isso do contato com uma pessoa com deficiência em casa, 24 horas, né? Então, a minha visão já era diferente dos meus colegas que não tinham essa convivência, né? E eu tinha todo o repertório dos colegas dele, que eram todas pessoas com deficiência, né? Então, eu vivia neste mundo já, né? E eu lembro que quando eu fui para a faculdade, eu tinha uma professora que ela falava assim, a gente foi para a rua com cartaz dizendo, não tem mais que ficar fora da escola, todo mundo vai para a escola. Eu achava aquilo o máximo, né? Ai, revolução, que demais, né? Então, eu peguei esse processo de transição, né? E aí, depois peguei essa fase do meu trabalho, do Gabriel, né? Aqui no município, eu sou a primeira turma de atendimento educacional especializado da rede. Então, a gente não tinha esse serviço e eu entrei e eu fui, vai, gente, vamos começar, né?
E aquilo para mim era um privilégio. E nós tínhamos ainda poucas crianças, né, no atendimento. A gente contava nos dedos ainda. Hoje a gente não consegue mais, né? A gente tem muitas crianças. E eu até comentei isso outro dia com meu marido mesmo. Eu falei assim, para mim é um privilégio você ter essa quantidade de crianças com deficiência na estatística na nossa rede, porque significa que nós estamos conseguindo trazê-las para a escola. Sim. Elas não estão mais segregadas. Nós temos que caminhar, sempre teremos que caminhar. Sempre. Mas elas estão lá. E hoje, quando eu vejo a fala tanto da minha filha, que ela, na sala dela também tem bastante criança com autismo. Na sala do meu filho, além dele, tem outros. Meu filho ganhou espaço na sala dele para falar sobre o autismo dele. Isso foi muito importante para ele, sabe? Na construção de quem ele é, ele reconhecer quem ele é. Mas quando eu vejo a geração deles, quando eu vejo a geração das crianças que eu atendo hoje, quando eu vou trabalhar com a turma toda, não só com as crianças que estão em atendimento, né? E eu vejo uma criança pequena ter um olhar diferente e falar para você assim, olha, se o meu amigo não consegue brincar assim, ele pode brincar desse outro jeito. Eles já têm estratégias cognitivas para pensar adequações nos espaços para os seus pares, porque eles já estão vivenciando um momento social muito diferente do contexto que a gente viveu. Exatamente. Então, isso, para mim, já é uma inclusão, já é um avanço social enorme, que eu nem mensurava quando eu comecei lá atrás, sabe? Ultrapassa o ganho que as nossas crianças têm, gente. Isso é ganho, é humanidade, né? Ultrapassa a minha família e a sua. Ultrapassa isso. Isso ganha uma perspectiva que a gente não mensura aqui agora. Exatamente. Né? Então, isso é fundamental. Então, para fechar, você ia falar do aquário, do meio social e das mediações para pessoas com transtorno do espectro autista. A gente vai fechar porque é importante, né? O meio social e as mediações. Sim. Eu queria lembrar de uma aula na PUC, agora lá no doutorado, que a professora Nana, a professora Silvia sempre falam disso na questão do Vygotsky. Pensa num aquário. O peixe que é colocado ali, ele altera aquela água porque, né, as suas emoções alteram. Então, assim, antes a gente tinha uma escola que era um aquário. Hoje agora a gente tem os peixes todos diferentes lá. Cada um, de um modo ou outro, afeta o outro. A sua relação com o outro é um impacto para cada um. Sim. Então, uma coisa é a gente ter pessoas com as mesmas condições e as mesmas experiências num lugar, só para elas. Outra coisa é a gente ter a escola de hoje com todas as pessoas no mesmo lugar. Então, acho que é isso que a gente está tentando dizer aqui. Que vale a pena toda a luta, Sim. vale a pena todo momento histórico de ruptura, nada está pronto, nós estamos em construção. Esse processo histórico está sendo agora produzido por nossas mãos, né, pelas ferramentas, pelas questões que nós temos, né, nesse tempo de olhar para o que já foi produzido, para a gente fazer algo novo ou de uma outra forma um pouco mais estruturada, com mais qualidade. Eu acho que é isso. E queria destacar que Hortolândia tem um diferencial. Nós temos uma equipe que vai na escola, que é a equipe do CIER, fono, psico, TO, terapeuta ocupacional, e isso tem sido um grande diferencial para a nossa escola, inclusive em Hortolândia. Sim. Eles acolhem a equipe gestora, acolhem o professor, acolhem a família, acolhem a criança, dão orientações, eles não são clínicos, então não vai fazer diagnóstico, não vai fazer parte clínica, a intervenção terapêutica. Mas o tanto que eles vão lá fazer essa mediação nesse meio social, de orientação mesmo, né? Porque não tem nada pronto. E cada criança ela é única. Na sala são uma sala de 30, mas de 30 pessoas únicas. Então, acho que a gente está nesse momento, e eu queria agradecer muito a presença de vocês, terem aceitado. Posso falar mais uma coisa que a Hortolândia tem de bom? Eu também quero mencionar uma coisinha. Porque não dá pra não falar. A gente tem que falar, né? Porque, assim, acho que uma coisa que a Hortolândia cresceu muito e que ajuda muito todos os profissionais são as formações, né? E eu vejo essa diferença muito nítida, principalmente, eu gosto muito de trabalhar em EMEIs, né? Eu gosto de estar lá onde começam a surgir os primeiros sinais, né? Que a gente tem que estimular a criança. E as nossas berçaristas, as nossas educadoras, nossas cuidadoras, elas têm hoje um olhar tão afunilado para o desenvolvimento, elas conseguem entender e mensurar os marcos do desenvolvimento, buscar nós da educação especial para ajudar, né, para solicitar, olha,
vem me ajudar nessa observação, será que precisa de uma avaliação? Será que é momento de chamar essa família? E a gente consegue fazer esses encaminhamentos precocemente, para que a gente ganhe tempo nesses diagnósticos, nessa busca do tratamento, né? Então, eu acho que isso é um ganho muito grande, porque se a gente pensar que há muitos anos atrás, quando chegava no fundamental, ainda estava em processo de busca. Hoje, muitas crianças que vão para o fundamental já estão em processo diagnóstico, de tratamento, já estão acompanhadas com todos os profissionais da escola, já tem adequações. Então, lógico, o caminho não é o mesmo para todo mundo, mas a gente consegue sanar muito essa demanda e potencializar aquela janela de desenvolvimento que a criança tem na primeira infância. Que é fundamental, Acho que você falou tudo. Das 20 cidades da RMC, nós somos uma das poucas que tem um centro de formação dos profissionais da educação, porque não é só professor que forma lá. Isso. Todos os profissionais. Né? Inclusive, o podcast hoje está passando no HTPC, né, dos educadores, e aberto para toda a rede assistir. Então, assim, é uma preocupação mesmo. Na pessoa do Donizete, quero agradecer, Doni, que você é o diretor do Departamento de Pedagogia e Formação Continuada, e toda a equipe de lá, que acolhe todas as demandas da rede, né, nosso secretário que dá essa abertura, e a supervisão que dá apoio. E aí é o que vocês estão falando, é o que está acontecendo hoje na rede. É a questão de você dar esse conhecimento que está historicamente, culturalmente produzido, para que as pessoas acessam e que a gente possa pensar nessa mediação de um outro modo, para a gente mexer nesse meio mesmo e mexer nessas relações. E o impacto está vindo. O impacto estão nas relações, nas experiências, nas transformações da escola. A escola está sendo transformada pelas formações. Eu achei legal a gente fechar assim. Hortolândia é uma referência, Um território de saberes. Território de saberes é uma referência, né, em todos os âmbitos, né, de formação. Eu ando muito por aí, eu palestro sobre o tema e eu vejo que as pessoas conhecem Hortolândia, elas falam, nossa, eu assisto o canal, eu acompanho, eu vejo as formações, que legal o trabalho que vocês fazem lá. Eu vivo a inclusão numa outra rede, porque eu não resido aqui, e eu vivo em Hortolândia, eu sou concursada aqui há 22 anos, eu vi o tanto que essa rede cresceu, amadureceu, e ela tem muito a oferecer, né? A gente está indo compartilhar nossas experiências fora do país, gente, para vocês terem uma ideia. O Donizete, o secretário de Educação, estiveram compartilhando experiências de educação de Hortolândia em outro país. Então, Hortolândia, ela é, sim, uma referência, e a gente pode dizer isso enquanto profissional que atua aqui e também como mãe, né, que enxerga esse movimento. Por conta disso, a gente tem experiências de outros locais. Eu lembro que quando eu fazia a pós, as pessoas falavam muito assim, né? Na escola não acontece isso, não acontece aquilo, não acontece aquilo. Eu falava assim, Hortolândia acontece. E olha que já foi um tempo atrás. A gente usa muito isso, mas em Hortolândia acontece. A gente precisa finalizar, gente. Quem sabe, né, a gente consiga um outro espaço, né, para um outro momento para a gente falar de novo, falar mais coisas, trazer novidades. A Fabiana podia, num outro momento, falar dos meninos na adolescência, que deve ser uma curiosidade. Eu fiquei aqui curioso. Como que tá essa puberdade? Como que tá nessa fase aí dos adolescentes, entrando aí na fase adulta, 18 anos. Estão no ensino médio. Então a gente tem muita coisa para conversar pra gente falar. Ainda. E dizer que Hortolândia é isso mesmo, tá um passo à frente. E nós somos um território de saberes, e a educação como conceito de integralidade. Então, um abraço, queria agradecer a todo mundo que assistiu, e se você puder, repassa esse conhecimento aí para mais pessoas, para chegar em pessoas que possam ouvir, possam procurar ajuda, possam ter algumas respostas, e talvez elas estão aí à disposição, a Fabiana, a Carol, né? E eu queria que vocês fizessem o agradecimento final. Um abração para todo mundo da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Meu abraço. Gente, também agradeço, né, a Secretaria de Educação, todos os profissionais ali que atuam, né, com tanta maestria e com tanta dedicação, com tanto empenho, com tanta sabedoria. E eu vejo muito isso em vocês, né, que atuam ali tão próximo com a gente. Todos os supervisores, né, eu quero agradecer em especial esse grupo, porque pensa num grupo que está ali, ó, para o que precisar. Então, é uma equipe potente, é uma equipe que tem conhecimento, que atua enfaticamente ali em todos os aspectos ali. Hoje a gente tem a Márcia, né, que está à frente ali enquanto supervisora, mas todo o grupo, ele é fundamental nesse trabalho. Então, quero agradecer muito o empenho das gestoras escolares, que estão extremamente também atentas, atuantes ali em todos os aspectos da escola, chamando a equipe quando precisa, chamando a supervisão
supervisão, NEM, né? A equipe do NEM fundamental, que ganho que a gente teve aí para nossa rede. Um abração para a Angelina, que é a nossa diretora de Departamento de Tecnologia, né? Que nos deu espaço aqui de promover esse encontro. A gente não pode deixar, né, de agradecer em especial o nosso secretário de Educação, o secretário adjunto, o Fernando e o Renato, que nos possibilita tantos momentos de aprendizado, de compartilhar, né? E que está junto com a gente ali, incentivando e dando todo esse apoio e essa abertura para a gente fazer esse trabalho. Da administração, né? Da educação ali do Paço. Muita gente, tem muita gente para agradecer. Fala aí, Carol. Eu não vou aqui falar nome de todo mundo, gente, porque não dá, minha memória não vai me ajudar, né? Todo mundo já agradeceu, eu também agradeço aos mesmos. Mas assim, agradecer mesmo o convite, né? Porque assim, eu acho que é uma oportunidade, um privilégio enorme a gente poder compartilhar tanto questões pessoais como questões profissionais, que a gente sabe que vão afetar tantas pessoas, que vão enriquecer aí, né, a aprendizagem de tantas pessoas, né? Eu acho que a nossa vida é para isso, né? Se a gente está vivendo hoje, é para que a gente possa fazer alguma coisa diferente, né? A gente sabe que ninguém é perfeito, que a gente busca sempre um ideal para alcançar e que nesse caminho muita coisa acontece, né? Mas eu acho que a rede de Hortolândia, ela tem um diferencial mesmo, assim, porque a gente se sente bem trabalhando. Sim. A gente se sente bem na relação com as pessoas. A gente é visto, né? Quando a gente recebe essas oportunidades, a gente sabe que a gente é visto pelos outros. Então, a gente não está só passando e fazendo um trabalho qualquer. Nós somos vistos, somos enxergados pelas outras pessoas, né? E eu acho que isso melhora até a gente enquanto profissional mesmo, né? E que a gente possa levar essas experiências, esses exemplos para outros lugares, outras redes, né? Para que a gente possa ser sempre um exemplo positivo. Então, queria agradecer muito. Sou muito feliz aqui em Hortolândia. Estou sempre aí à disposição. Se tiver que panfletar, se tiver que palestrar, se tiver que conversar, a gente está pronto para o que der e vier. É isso mesmo. Agradecer a conversa. Ela vai ter que ter um ponto final. É uma pena. Um abraço, gente. Abraço a todo mundo. Um abração, pessoal. Tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Isaac. Obrigada, pessoal. Tchau. Trilha passagem para tropeiros, nasceste em caminhos do vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim, ao florescerem